Olá, boa noite. Vamos lá. Tô entrando aqui para chamar a Ruth Raquel. Oi, Ruth. Oi, Ruth. Ruth está em. Olá, Olá, boa noite, Ruth. boa noite. Boa noite, minha querida. A gente está esperando as pessoas entrarem, né? Uhum. Isso aí, para a gente começar a nossa live. Você sabe de onde você é, menina? Da cidade dos meus pais. Sério? Pernambuco, Garanhuns, cidade maravilhosa. Tenho muito parente aí, muito bom. Então venha nos visitar. Vamos tomar um Ah, chocolate quente. ah, com certeza. Quando eu for para aí, vou até aí te ver, sim, sim. Uhum. Amo E Garanhuns. tá sabendo que Garanhuns está em festa, né? Porque a gente está no famoso Festival de Inverno. Festival de inverno, isso. Os meus primos falam que é um festival maravilhoso. Sai todo mundo de lá. Não sei se você conhece Jucati, Jupi, né? Já o Jupi eu já passei por lá, né? O outro eu conheço só de nome. Isso. Aí então, Jupi, né? O cidadezinho lá dos meus pais. Uhum. Aí, opa, o pessoal tá entrando, Eliana, Camila, Givanilda, muito bom. Então, hoje a gente vai falar um tema, Bruno Queiroz, Rosângela, que bacana. A gente já tem algumas pessoas aqui participando, é com muito prazer, né, que eu trago uma amiga muito querida, Ruth Raquel, que trabalha com pais. Faz um Exato. trabalho muito bacana. Então, conta, e hoje a gente vai falar sobre os cuidados, né, que os pais, que as mamães devem ter, né, para poder estar aliviando o processo de emagrecimento. Então, conta um pouco, Ruth, como é o seu trabalho, fala um pouco sobre você. Então, eu sou psicóloga já há 16 anos, né? E há 13 sou neuropsicóloga. E aí eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos. E aí, quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente sabe que a gente tem que envolver os pais no processo, né? E aí os pais, a maioria dos pais que se envolvem no processo são as mães, né? Então, meu Verdade. contato com as mães são mais íntimos, mais estreitos. E aí surgiu a ideia da gente estar fazendo um grupo terapêutico com as mamães, né? Eu já estou com uma lista de transmissão. Aliás, quem quiser participar da lista de transmissão, é só dizer um quero no meu direct, que eu vou adicionar vocês, onde toda sexta-feira elas recebem um conteúdo exclusivo, né, para cuidado, inteligência emocional, ansiedade, né? E como a gente começou junto, né, com a nossa live de lançamento, uma das minhas pacientes ficou muito interessada sobre essa questão do emagrecimento, né? E fala como é difícil emagrecer sendo mãe, né? Se auto, trabalhar esse autocuidado delas, né? E como é Verdade. difícil estar gerenciando esse próprio autocuidado. Então, e é por isso que vai ser bacana, né, a sua live hoje, a nossa live. Porque a gente sabe o quanto que o processo de emagrecimento está ligado, é gratuito sim a lista de transmissão de Vanilda, né? É só entrar lá no Insta da Ruth Raquel Psico e aí você, como é que faz? Manda um direct, né? Você manda um direct para mim, dizendo eu quero, e aí eu vou entrar em contato com você, pegar o seu número e te adicionar na lista de transmissão. E são conteúdos maravilhosos, viu? Vocês têm que entrar. A Ruth Raquel é uma grande psicóloga, muito bacana. Isso, Ivanilda. Então, porque o meu nicho, eu trabalho com emagrecimento, né? E a gente sabe que o quanto que as mamães, elas deixam de se cuidar, elas acabam tendo muito estresse, muito
cuidam muito do outro e esquecem de si mesmas. Exato. Né? E E é aí sobre a isso. gente querendo fazer essa parceria, né? Entre o nicho das mamães com o nicho de emagrecimento. Verdade, o que vai ser muito bacana. Porque se a gente não se cuida, se você não tem o seu autocuidado, né, você não se compromete com você mesma, não se compromete com a sua alimentação, não se compromete com o seu um estilo de vida saudável, né? E aí Uhum. começa um dos problemas que tem é o problema de peso. Porque o ganho de peso está muito ligado a estresse, muito ligado a autocuidado, falta de autocuidado. Exato. E eu vi que assim é muito difícil para uma mãe manter uma dieta enquanto ela cuida da alimentação do restante da família, né? Às vezes está na correria e não senta para comer, né? Tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, tem que voltar para o trabalho, e aí quase não tem tempo para se alimentar direito, né? E acaba comendo algumas besteiras, né? Ou coisas mais rápidas para se alimentar, né? Ou mesmo pode até comer saudável, mas come tão rápido que nem saboreia a comida. E aí fica com mais fome mais tarde, né? Verdade? E isso promove que ela não acabe não promovendo o autocuidado, ou seja, não promovendo esse cuidado pessoal. E aí mexe com a autoestima. Quando a gente está com a autoestima baixa, né? A gente fica sem inteligência emocional, aumenta a ansiedade e acaba prejudicando o cuidado dos pequenos, que ficam sem paciência para lidar com os pequenos, né? Gritando, explodindo por qualquer motivo. Verdade. Boa noite, Eveline. Isso mesmo, Boa Ruth. noite, Evelina. Boa noite, Isabel. E que dicas que você tem? Conta para mim, para auxiliar essas mamães, né? Nessa vida tão corrida aí que elas têm. Uma das coisas que eu vejo que acontece muito com as mães é que elas não confiam o cuidado do filho para outras pessoas, né? Elas não confiam, elas podem até ter uma rede de apoio, mas às vezes não confia, porque não vai fazer direito, que vai dar besteira pro menino, que não, que não vai saber educar como ela. E logicamente, ninguém vai educar como ela, mas a gente precisa também cuidar da nossa rede de apoio. Né, os avós, o pai não é rede de apoio, né? O pai é parceiro. Né? A Verdade. gente pode cuidar com o pai, com os avós, né? Com os tios. E também confiar mais nos nossos filhos adolescentes, porque eles também já podem estar cuidando de si próprios, né? E aí, quando eu confio nessa base, eu tiro um tempo, né, de qualidade para mim. Cada vez que eu tiro um tempo de qualidade para mim, é como se eu recarregasse minha bateria. Né? E aí eu vou ter mais paciência de conversar, de ter uma comunicação não violenta com meu filho, ou com meu esposo, ou no trabalho, né? E aí esse autocuidado começa, vamos dizer assim, com 5 minutos diários, e depois a gente aumenta para 10, e daqui a pouco a gente vai perceber que a gente não consegue mais viver sem a gente, né? A gente não É consegue mais viver sem interessante, esse momento para a gente. mas é interessante isso, Ruth, porque muitas mães têm culpa quando tiram um tempo para elas, Uhum. né? Elas não conseguem fazer isso. Ó, é bem difícil se dar prioridade quando não se tem rede de apoio. Verdade, a rede de apoio é importante. E muitas vezes se dar prioridade gera muita culpa, porque as mães estão naquela questão de que eu devo, só da obrigação, né? Como se dar um momento, deixar ali com alguém, né? Fosse gera muita ansiedade. É como se elas não pudessem fazer isso. Você Uhum. encontra isso nos pais que você atende? Encontro muito. Muito também com os pais de filhos que têm TDAH, os pais de filhos que têm autismo, né? Essa culpa de que eu não estou fazendo, porque meu filho depende 100% de mim, né? Então eu tenho que estar lá. Então, assim, eu digo principalmente, independente do filho ter algum tipo de transtorno ou alguma coisa. A gente fala muito de relacionamento abusivo, né? Mas a gente tem um relacionamento abusivo com a gente.
né? Porque quando a gente não se prioriza. Então, quando eu não me priorizo, eu estou ensinando o quê para o meu filho? Que ele também não deve se priorizar, ele deve priorizar outras pessoas. Porque se eu estou fazendo isso, meu filho vai aprender que ele também tem que fazer. Porque é que a gente tem que entender que os filhos, eles aprendem muito mais por exemplo do que quando a gente fala. Lógico que quando a gente fala tem um peso, mas quando a gente vê os nossos pais fazendo, tem outro, né? É aquele famoso, faça o que eu faço, mas não faça, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Verdade. Né? E aí, quando você consegue se priorizar, quando você consegue colocar um tempo para você dizer para o seu filho assim, olha, esse momento aqui é da mamãe. Vamos brincar aqui, olha, eu vou te deixar essas coisas aqui para você brincar. Você vai ver esse desenho, daqui a pouco a mamãe volta para ficar com você. Nem que seja 5 minutos, né? Principalmente para as mães que não têm rede de apoio. Mas vamos dizer assim, quando são muito pequenos, dá para a gente fazer algumas atividades em que, por exemplo, quando o menino dorme, ou na creche, ou numa Isso. recreação, né? Hoje em dia tem preços acessíveis para todos os gostos e bolsos. E mesmo assim, não tem ninguém, tem que ficar em casa. A gente bota o menino para dormir, a gente começa a disciplinar o menino, né, para ter um horário certo, e tira também um momento para você à noite. Isso. Isso é fundamental. Olha que dica bacana, gente. Aproveita o momento que a criança vai dormir para você tirar o seu cochilo, para você fazer a sua unha, para você assistir alguma coisa que você gosta, para você fazer algo para você. Porque o que as mães fazem, Ruth? Bota o menino para dormir e vão correndo fazer o serviço de casa. Exato. Aí o ideal é, a casa não vai cair se ficar um dia sem se limpar. Eu sei que dá uma coisa no coração da mulher de ver sua casa desarrumada e tudo. Mas não é melhor a casa desarrumada do que você tá desarrumado? Verdade. Né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, né? Emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, tudo mente. Mas às vezes a gente tem que abrir mão desse perfeccionismo. Não dá para ser perfeito o tempo todo. E nem é saudável. E a gente nem consegue. Dá para fazer o melhor que a gente pode fazer, da melhor maneira possível. Isso. E dependendo da idade da criança, dá para também dar essa autonomia. Porque é importante a gente passar tempo de qualidade com ela. Mas a criança também aprende brincando sozinha, né? Muitas mães, teve até uma pergunta da minha lista de transmissão que foi: eu não gosto de brincar com meu filho assim, não gosto de brincar de carinho, não gosto de brincar de luta, não gosto de... E eu sou obrigada a brincar com isso, senão eu vou me sentir uma péssima mãe. Como se cobram? Demais. Né? Bom, a Dani está falando aqui. Verdade, nós não nos permitimos a ter um tempo para nós. Isso é muito importante. Verdade, porque acha que o tempo todo tem que estar fazendo algo com a criança ou com a casa. E aí as mães têm que entender que não é a quantidade de tempo que ela passa com a criança, é a qualidade. Não adianta você ficar lá 24 horas por dia com a criança se você não está lá de cabeça. Se você está cansada, se você grita, né? Se qualquer coisa te tira do sério. Então, isso não vai ser um momento de qualidade que você vai passar com seu filho. Verdade, verdade. Porque o papel da mãe é 24 horas, né? É o É, tempo todo. sem remuneração, sem férias, sem 13º. É, é. E nas férias é pior, né? Porque nas férias das crianças vem a sobrecarga das férias. Porque você tem que inventar coisa divertida para a criança, são lanches diferentes, passeios, viagens, que você acaba se cansando mais. Verdade. Né? E como conseguir emagrecer nesse momento, hein? Daí agora eu pergunto para você, quais são as dicas que você tem a dar para as minhas mamães? Que eu chamo elas de minhas mamães, né? Não são minhas, mas são do coração. O que é importante a gente entender, né? Que toda essa situação de estresse, as mulheres deixam a casa em desordem, são muito julgadas, inclusive pela própria família. Sim. Outra coisa que eu gosto, que vou trabalhar não só na minha lista de transmissão, como no meu grupo terapêutico. Essa questão da gente aprender a mandar o povo se lascar, desculpa o termo.
Mas eles não pagam a sua comida, eles não pagam a escola do menino, eles não pagam as suas contas. Então, qual é o direito que eles têm de estar julgando se você é uma pessoa, vamos dizer, uma mãe relaxada? Não tem. Eles não têm nenhum direito de estar julgando, né? De vez de estar julgando, por que que eles não ajudam? Eita, mulher, peraí, você está tão cansada, deixa eu ir passar um dia aí com o seu menino, ou traga o seu menino para brincar com o meu, né? Ou alguma coisa que possa ajudar. Aquelas pessoas que não querem me ajudar, eu posso fazer o quê? Olha, valeu, né? Mas a sua opinião não está me ajudando nesse momento, então ela para mim não interessa. Saber dar o Isso, limite ao outro. isso é fundamental. Fundamental. Porque, olha só, né? Isso tudo tem tudo. A gente não pode falar, mas é verdade, viu, Isabel? A gente só não pode falar, mas é verdade, é isso mesmo, né? Por quê? Todas essas cobranças que a gente se faz, toda essa se preocupar demais com o que o outro pode falar, gera muito estresse, gera muita ansiedade, gera um monte de sentimento aqui dentro que faz com que a gente fique muito agitada, né? E aí, o que acontece? Que faz com que a gente não se cuide, né? Então, a gente acaba não se preocupando com a alimentação, ou então a gente acaba usando o alimento como uma forma de prazer, como uma forma de, ai, eu não aguento, preciso ter um momento de prazer. Então, é aí que a pessoa acaba comendo exageradamente, né? Porque quando a gente está muito ansiosa, quando a gente está nesse circuito louco ali, porque as mamães são muito cobradas e se cobram, né? Exato. Acabam se alimentando de uma forma assim, muito. Ah, Isabel, você falou que a gente não pode falar, só isso. Não, pode falar mesmo. A gente aqui não pode, aqui, né? Né? Que tem as normas, mas você pode botar bem. Tá ótimo, Isabel. Né? Então, o que que acontece? A gente entra nesse círculo louco aí, nessa dança louca de correr atrás do próprio rabo, né? A gente fica o tempo todo procurando prazer no alimento. E é isso que atrapalha a gente. Então, o que que a Ruth está falando? Assim, vamos procurar se dá prazer. Viciada no doce. Ah, com certeza, Dani. Eu fiz uma live, Dani, vai lá no meu Insta. Por que que a gente come tanto doce, tá? Aí eu coloquei, quem tiver interesse pode ir lá. Eu fiz, acho que acho que foi semana passada, alguma coisa assim. Vai lá, tá essa live lá. Os motivos que podem fazer, né? Então, porque o doce dá prazer. A comida dá prazer. Então, por que que a gente come, muitas vezes? A gente come para poder dar prazer, porque a ansiedade, o estresse, eles fazem com que a gente sinta um incômodo muito grande, né? Fazem com que a gente sinta um desconforto muito grande. E as mamães, como elas se cobram muito, estão sentindo sempre esse desconforto, estão sempre se cobrando. E acaba, para tentar aliviar, para tentar sentir um pouco mais de prazer, usa um alimento, usa o doce, como a Dani falou. E aí acaba ganhando peso, né? Mas é um processo. Mas o problema não é ganhar peso, né? Porque a gente não tem que ter um padrão aqui de beleza. O problema é perder a saúde, começar a ter problemas de saúde. Né? A gente Então, perde energia, né? Perde a autoestima também, fica prejudicada. Não é que a gente queira seguir o padrão que idealiza, mas às vezes a gente não se sente bem com a gente, né? Isso. Então, isso é que é ruim, né? Porque assim, quando a mamãe também se impõe, às vezes a mamãe fala assim, não, nossa, eu engordei muito na gestação, agora eu preciso perder. É mais uma cobrança que ela se faz. Não, o que ela precisa? Se cuidar. Então, nós sabemos que ter um filho é uma demanda muito louca, né?
Porque a mãe, ela acaba não tendo tempo para nada. Mas o que ela precisa? Ter o tempo. Vai preparar a alimentação do seu filho? Prepara também para ela comprar frutas, verduras, legumes, né? Não é para fazer a verdurinha só para o seu filho ali, bebezinho. Para você também. Né? A Cris está falando se culpa. Sim, as mães carregam uma culpa que não são delas. A culpa do mundo. A culpa do Né? mundo. A culpa do mundo. Se o menino está doente, ela se culpa porque não fez isso. Né? Se o menino briga na escola, a culpa é dela. Não é a culpa do menino. Né? As mães tendem a mania de pegar o erro dos filhos para elas. Se o menino errou, foi ela que não soube educá-lo. Não lembrando que o cérebro da criança está em desenvolvimento. Né? Então ele vai fazer birra. Gente, tem mãe que se culpa por birra, principalmente quando a birra é na rua. Né? E aí fica, o que o pessoal vai pensar? Vai pensar que eu não dei educação para esse menino, né? E aí vem aquela culpa, aquele remorso. E aí eu sempre falo, gente, qual é a criança que não faz birra? A birra simplesmente é a compensação emocional, porque ela não aguenta, ela é uma criança. E o cérebro dela não está maduro. Então toda criança faz birra. Se liberte disso. A birra da criança não é pessoal. Ou seja, não é malcriação contra a mãe. É uma coisa natural que acontece no desenvolvimento da criança. Quando a gente entende que não é pessoal, eu costumo dizer, não é pessoal, a gente entende, a gente tira uma carga das nossas costas, né? Se não é comigo, se toda criança tem essa parte, umas fazem mais birra, outras menos, cada uma tem a sua individualidade. Mas isso vem do desenvolvimento da criança, do cérebro dela, né? Então não é uma coisa que, por exemplo, não é falta de educação. Até porque você está no processo de educar. Você está falando disso, aí eu estou lembrando também daquela criança pequena que, quando alguém cuida dela, fala assim, nossa, ela estava bem até a mãe chegar, né? A mãe chegou, pronto. Nossa, com a babá, com a avó, é uma pessoa. A mãe chegou, meu Deus do céu, né? Essa criança aí, ela... Mas O que tem uma justificativa científica. Então explica, porque Por isso que gera que a muita culpa nas criança só mães. chora quando vê a mãe? Porque ela está É, se segurando o tempo todo para não chorar, porque ela não confia no adulto que ela está no momento. Então, assim, ela não confia muito no avô, na avó, na professora, na tia. Então, ela está ali tentando se segurar. Quando ela vê o porto seguro dela, que é a mãe, aí ela vai se permitir sentir. E ela vai se permitir chorar. Inclusive, isso acontece com nós adultos. Quantas vezes a gente fica com raiva, a gente fica com ódio, a gente fica com vontade de chorar, mas na frente de outra pessoa a gente não consegue. Aí quando a gente chega em casa, ou quando vê uma pessoa conhecida, né, a gente desaba, a gente chora. verdade, verdade, Né? E isso né? acontece com a criança também. Então, se a sua criança só chorou porque você tá, fique feliz, porque a sua criança confia em você. Ela te vê como um porto seguro. Não é mãe, assim, estava comportado com fulano e não está comigo. Não, ela estava se segurando porque ela não confiava naquela pessoa. E quando ela vê o porto seguro dela, ela se permite sentir essas emoções. Então, isso é importante desmistificar, né? Exato. Porque tem muitas mães que se sentem culpadas. Falar, então eu vou ficar longe do meu filho. Mas é isso, o filho é o porto seguro. Ó, primeiro, tem uma coisa aqui que a Cris acabou respondendo. A Dani falou assim, bolo de cenoura com chocolate pode? Né? Cenoura é verdura. Aí a Cris, ela respondeu. A Cris falou assim, bolo de cenoura pode sim, desde que não seja o tabuleiro todo, né? O que não pode são os excessos. Então, é isso mesmo, né? É uma pergunta de uma mãe, que é importante. No comportamento alimentar, quando eu trabalho, tudo pode. Entende? A comida tem que ter prazer. Você pode comer o que você gosta. O que não pode é exagero. Então, o bolo de cenoura não engorda. Não engorda. Um bombom não engorda. O que engorda é o excesso. Então, desde que você esteja tendo um tempo para você,
cuidando de você, que você divida as tarefas com as pessoas, né? Você não vai estar sobrecarregada e aí vai ser muito mais fácil para você lidar com o seu estresse. E muito mais fácil para você não cometer exageros na alimentação. Então, é importante essas dicas da Ruth, né? Comer por prazer, não comer porque eu tenho que descontar alguma coisa ou para esquecer alguma coisa, né? Exato. Comer por prazer, por fome, mas que quando você come para, por exemplo, por você, porque você gosta daquele bolo de chocolate, você vai ver que você não precisa comer o bolo todo, né? Que você vai comer um pedaço, né? E você vai ter outras fontes de prazer, não é? A comida não vai ser sua única fonte de prazer. Você vai alimentar os pilares. Exato, vai ter uma vida social, vai cuidar de você, vai no salão fazer vai fazer um skincare em casa. Então, essas coisas dão prazer também. Então, acaba que você tirando o foco da alimentação, aí você me corrija se eu estiver errado, você acaba percebendo que não é só a comida que te dá prazer. Exato. É exatamente isso, né? Então, aí a Cris ela ainda falou um pouco da filha e depois falou algo aqui importante. Por prazer, não para preencher um vazio existencial. Exato. Então, você pode comer um pedacinho do seu bolo de cenoura. Né? Perfeito, perfeito. Então, o alimento tem que ser... Então, quando você come o alimento, a mamãe pode comer, sem culpa, já basta as culpas que ela carrega, pelo amor de Deus, né? Então, pode fazer. Só que vai fazer aquele bolo maravilhoso quando tiver muita gente ali. Por quê? Para poder dividir. Mas por quê? Para não cair naquela tentação de querer comer o bolo todo, né? Exato. Porque não é... Faz um bolo pequeno. Ou faz um bolo pequeno, que ela tá com vontade de verdade, tem aqueles bolos... né, que a gente faz no micro-ondas, né? Ou até no air fry ou alguma coisa assim. Eles são bolo que é na medida certa. Você come a medida certa e não fica com vontade de comer mais porque não tem, acabou. E sinta o sabor. Exato. Porque nos momentos, Ruth, que a gente está com muito estresse, né? Como a Dani falou aqui, que ela tem muita vontade de comer doce, o que acontece? O cérebro também está buscando prazer. Então a gente pode comer um bolinho de chocolate, de cenoura com chocolate, pode comer um bombonzinho, pode comer um docinho, só que é prazer. Então vamos dar o máximo de prazer ao cérebro. Coma, saboreando, sabe? Feche o olhinho, sinta o sabor, coma com seus sentidos. Isso acaba tendo que a mãe passar tempo de qualidade se alimentando, né? Sentar para comer. Fundamental, né? Então, é importante, quando a gente vai fazer uma refeição, Ruth, porque a mamãe sempre está correndo para lá e para cá, né? Então, ela quer alimentar o filho, dá ali a comidinha para o filho, tá alimentado? Tá, você vai sentar, né? Senta na sua cadeira, relaxa, vê como que você tá, se acalma. Aí o seu pratinho ali bonitinho com os vegetais, um pratinho colorido. Você olha para o prato, admira ele, tem que estar um prato bonito, né? E se alimente uma garfada por vez. Coma, né? Saboreie aquilo, mastigue, coloque, descansa o talher. Daqui a pouco, outra, saboreie, descubra os sabores, mas coma devagar, porque o que a gente faz muitas vezes? A gente come de forma automática. Então, come, não está nem prestando atenção no sabor, está comendo de forma muito rápida, né? E sentir o sabor. Não dá nem para saber se você gostou ou se não gostou. Então, o comer tem que ser um momento de relaxamento e de prazer. O momento que você está ali, cuidando de você. Porque se alimentar é um autocuidado, é um dos autocuidados que a mamãe tem que estar fazendo. Exato. Né? Porque se a mamãe não estiver bem, quem vai cuidar do filho? Exato. E também, assim, quando a gente, normalmente, né, a mãe tende ao quê? A querer que o filho coma a quantidade que ela idealiza que faz bem para a criança.
não a quantidade que a criança consegue comer. Verdade, Né? verdade. Esse é E aí importante. ela fica frustrada porque a criança não comeu. Né? Muitas vezes acontece isso. E aí, uma das coisas que a gente fala, quando a gente bota uma família para comer e tudo mais, e a criança brinca com a comida, às vezes a gente fica estressado porque suja, né? Porque tem que limpar, vai dar um trabalho mais. Mas essa brincadeira que ele faz na hora de comer é o que vai estimular ele a sentir prazer na hora de comer. E não Verdade. fazer aquele. Porque às vezes a maioria. Por que a mãe come engolindo? Porque a comida na hora do almoço, para algumas mães, é um martírio. Porque a criança não gosta disso, não gosta daquilo, não quer comer isso, não quer comer aquilo. Então acaba sendo muito cansativo para ela a hora da alimentação, a hora do almoço, da janta, né? Então, às vezes, por isso que ela engole, porque ela passou um tempão tentando alimentar o filho dela, né? Que às vezes não queria comer, e acabou esquecendo de si. Verdade, verdade. E outra coisa importante que você falou, né? A mãe fica muito angustiada porque quer que a criança coma o que a mãe acha que é o suficiente para a criança, né? Exato. Assim, peraí, quem é a gente para determinar quando o meu filho vai ter saciedade ou não, né? E às vezes ele come um pouco, mas sacia ele. E às vezes ele come várias vezes por dia, porque além do almoço, alguns têm mamadeira. Aí Isso. depois, o que não tem mamadeira tem um lanche da tarde, né? São várias, eles comem, eu digo a prestação, um pouquinho a cada vez. E isso é importante, né? Então, ofereça para o seu filho a frutinha, né? Ofereça daqui a pouco, se a criança toma uma madeira ainda no horário certo, ofereça daqui a pouco um suco, mas permita que a criança se sacie, né? Em outros horários também, porque às vezes no almoço, por exemplo, hoje estava com a minha netinha, né? A minha gostosura. Comeu um pouquinho, falou, não quer mais, vovó? Tá bom, chega, né? Mas daqui a pouco ela comeu uma maçã, daqui a pouco ela comeu uma mexerica e vai, né? E saciou. Mas o que é importante? Que a criança não veja a alimentação como sendo uma coisa ruim, sabe? Que a mãe Exato. abre a boca dele, né? Isso vai É. trazer sérios problemas depois, E às vezes né? ela aprende também por exemplo. Ela não tá vendo a mãe comendo, a mãe dela gostando de comer, né? A família ali toda comendo. Ela vai fazer porque tá vendo os outros fazendo. Então ela acaba comendo também. Verdade. E uma alimentação equilibrada, né? Então, tem mães que falam assim, mas meu filho não come verdura e você come. Exato. Eu fiz uma live semana passada com uma amiga minha, nutricionista, foi maravilhosa a live também. E ela falou que comer se aprende, é aprendido. É uma habilidade que Então, se aprende. é uma habilidade que se aprende. Então, como que a criança aprende? Primeiro, comida não é sério para ela. A criança precisa cheirar, precisa pegar, a criança precisa sentir a textura daquele alimento. Então, é importante no início, quando a gente faz a introdução alimentar, permitir que a criança explore aquele alimento, né? Isso a gente tem que deixar para que ela conheça. E, Uhum. aos poucos, conforme ela vai participando ali das refeições junto com a família, ela vai aprendendo como é que se faz e vai desenvolvendo, né? Essa habilidade, esse repertório aí. Exato. Eu dou muito exemplo, assim, é meu exemplo. Minha mãe é uma daquelas mães que ela gosta de ver a gente comendo bem, né? Aquele prato cheio significa que você está bem alimentada. E até hoje eu não como muito, meu prato é pequeno. Eu me alimento pouco. Talvez às vezes eu engorde um pouquinho que eu como uma besteira ou outra, mas na hora da alimentação eu como pouco, né? Só que às vezes para a mãe aquilo ali, se comer pouco, não é o que deveria. Você está passando fome, meu Deus, você vai ficar doente porque você não comeu muito pouco, né? É aquela questão que ela idealiza que eu deveria comer, né? E eu vejo muito isso no consultório também. Às vezes o problema não é nem seletividade alimentar. Às vezes a criança não come a quantidade que é idealizada. Agora, lógico que tem a seletividade
alimentar e tem os gostos, porque a gente não é obrigado a gostar de tudo, Verdade. né? Aí, essa Nutri, ela estava dando uma dica, né? Vocês podem seguir a Nutri, Renata Suleiman Nutri. Suleiman com N no final Nutri. Tá? A Isabel tá colocando aqui que ela trabalha com escolar. Ela vai poder dar muitas dicas para você. Ela estava dando uma dica assim, Isabel. A criança não gosta de cenoura, por exemplo, né? Faz um bolo de cenoura, faz junto com ela um bolo de cenoura, né? Moe tudo ali. Aí depois você pode colocar um pedacinho maior de cenoura. Aí depois você vai fazer um purê de cenoura, né? Aí, e assim vai, sabe? Gradativamente, até você conseguir chegar na cenoura raladinha. Por exemplo, no bolinho de cenoura. Mas você vai ampliando esse repertório dela. Mas precisa permitir que a criança experimente. A seletividade tanto pode ser por uma questão de a criança não ter aquilo junto à família, né? A família também não come de tudo, como também ligado a algum transtorno, né? Isso aí eu não sei nada sobre a Isabel, não sei nada sobre a neta dela. Normalmente as crianças, tem crianças que têm seletividade alimentar, não necessariamente ligado ao autismo, mas sim, a seletividade alimentar é dos sintomas que a gente presencia no autismo. Mas não Isso, necessariamente a criança que tem seletividade alimentar é autista, né? Precisa ter outros cuidados, exatamente. né? E às vezes a seletividade vem de uma introdução alimentar que não foi assertiva, né? Às vezes vem daquela questão do gosto mesmo. Muitas vezes, eu até digo para as pessoas, eu tenho seletividade alimentar, né? Eu não gosto de cenoura eu gosto, quer dizer, eu não gosto de cebola, né? Não gosto de quiabo, eu preciso sentir o cheiro, a textura da comida. Quando a textura ou o cheiro eu não gosto, ela não desce. Por exemplo, eu gosto de tomate, mas eu não gosto de tomate na pizza. Não é interessante? Porque eu não gosto de tomate cozido, por causa da textura. Então, são algumas coisas. Mas porque eu como tomate cru? Porque minha mãe me estimulou, né, a comer o tomate. Mas aí, quando ele perde aquela textura dele, eu já não consigo engolir. Mas você come de uma outra forma. Eu A sua como de mãe outra adaptou forma. para você comer. Exato. Então, isso é importante, Isabel, tentar adaptar, né? Oferece de outra forma, deixa a criança sentir a textura. Cozinhar é ótimo. Criança adora fazer essa maneira lúdica, né? Biscoito de cenoura, vamos dizer assim. Contar histórias lúdicas para a criança, tipo, o coelhinho da Páscoa come cenoura, né? Vamos dizer assim. Ou outras histórias em que a cenoura esteja envolvida, Sim, é uma né? Ou outros estratégia. tipos de alimento, Uhum, verdade, né? né? Mas é muito importante a gente fazer com que essa alimentação equilibrada faça parte da família, né? Dos momentos de família. Então, o que é importante? Ali, quando a criança está comendo junto, né? Ter essa diversidade, colocar vários alimentos saudáveis, né? E fazer disso um momento bacana, onde a criança vai experimentando, né? E onde a mamãe também possa viver esse momento de uma forma bacana, agradável, Pode se sem tornar ficar. uma brincadeira, né? Já que eu não gosto de brincar de luta, de futebol, eu posso botar ela para fazer um sanduíche mais saudável, botar ela para brincar na cozinha, né? Inclusive para meninos também, gente. Brincar na cozinha, fazer biscoito, fazer um purê, fazer um macarrão divertido, né? Não é só coisa para menina, não. É coisa para quem quer se alimentar bem. E os meninos gostam também de cozinhar. Que bacana. A Isabel tá falando que ela adora cozinhar comigo e prova tudo que a gente faz junto. Tá vendo, Isabel? É aí que você vai fazer com que a sua neta ela experimente mais, né? Então, isso é importante. É uma forma de estar introduzindo outros alimentos. E Uhum. uma forma legal de vocês, né? Você com a sua neta, mamãe com seus filhos, de terem esse tempo de qualidade.
Exato. Eu tava vendo, eu sigo uma menina no TikTok e no Insta que se chama Luísa. Acho que todo mundo conhece a Lulu, que é filha de 2 jornalistas. Então, eu acho que eles fazem uma atividade com alimentação que eu acho maravilhosa. Tipo, é o momento de experimentar as frutas, né? E aí, os três experimentam, não é só a Luísa que experimenta, é o papai e a mamãe também. E aí, cada um dá a sua opinião sobre aquela alimento, sobre aquela fruta. Ah, é muito azeda? Não, ela é docinha? Não, ela é assim? E aí, acaba que experimentar a fruta se torna uma brincadeira, né? É como você disse. Que Eu maravilha. quero que meu filho coma isso, mas eu não como. E ele vendo você experimentando, ele vai. Lembra que os pais são um porto seguro, né? Então, ele vendo os pais experimentando, vão sentir mais vontade para experimentar. Então, e até a mamãe também, que muitas vezes ela não tem o hábito, né, de ter uma alimentação saudável. Exato. E Isabel, vou ela, querer sim, viu, bolo? Isabel dizendo que vai me mandar vai me trazer um pedaço de bolo. opa, pena que eu tô longe, hein, Isabel? Tô aqui em São Paulo, que pena, né? Quando você vir a Garanhuns, Ah, com certeza, né? Então, a mamãe, ela precisa também, né, fazer uma mesa colocando mais alimentos saudáveis, para que ela também melhore a alimentação dela. Porque o que acontece? A mamãe, ela fica tão estressada, se preocupando com as coisas do filho, que quando ela vai comer, ela pega o que tem, o que está mais fácil, né? Desenvolvendo hábitos que não são saudáveis. uhum, Porque, como eu disse, todo o estresse, toda a ansiedade, toda a angústia, ela acaba provocando um vazio muito grande, né? Acaba provocando como um vazio mesmo, que a mamãe, a pessoa acaba preenchendo com alimento, né? Acaba preenchendo com algo que não só engorda, né? Na exato. verdade. E é por isso que muitas mulheres acabam deixando de cuidar de si. Então, a gente tem que entender a alimentação como mais uma forma de fazer esse autocuidado. Então, é o que a Ruth está falando, né? Mamãe não deve estar se culpando tanto, porque antes dela ser mãe, ela é mulher, ela é esposa, ela é amiga, ela é filha também, ela desenvolve outros papéis e ela também precisa ter um tempo, sim. Deixa a criança na creche, deixa a criança, divide um dia, deixa a criança com uma prima, a mãe do amiguinho, né? E combina, vai tomar um café com uma outra colega, vai no cinema, vai fazer outras coisas. Uhum, Isso é importante. Sem culpa. Você não vai estar abandonando o seu filho porque deixou ele sob os cuidados de alguém alguns minutos para você fazer o que você quer. Isso não é abandono. Isso é se cuidar para que você possa estar melhor para o seu filho depois. Não é isso, Ruth, que você estava falando? exato. Tem até uma música que eu gosto muito, que é do Paulo Ricardo, tem um pedaço assim, que foi pensando só em mim, que eu pensei só em você, né? Porque se eu não cuidar de mim, não tenho como cuidar do outro. Eu tenho que me amar primeiro para que eu ame o outro. Porque se eu não fizer isso, torna-se ou cria-se uma dependência emocional, né? Eu acabo dependendo emocionalmente muito do meu filho, muito do meu marido, muito de outra pessoa e acabo não me validando, né? A gente aprende a não Verdade. se validar, a gente sempre espera o reconhecimento do outro. E eu digo assim, às vezes para as mães, vocês são jovens, são bonitas, vão esperar o filho sair de casa para poder viver? Verdade, verdade. Né? Né? Olha, Então, seu muito momento de viver é bacana. agora. Agora, verdade. Agora. Né? É isso que precisa. A Eveline está falando assim, é verdade. Nunca pensei na alimentação como autocuidado. Vou cuidar melhor da minha. É isso. A alimentação é autocuidado, né? Você precisa ter um tempo para você sentar, para você se acalmar, para você planejar a alimentação. Assim como você planeja a alimentação para o seu filho. Ai, preciso ter a frutinha que ele gosta,
preciso ter a verdurinha que ele gosta, preciso ter o lanchinho dele. Se preocupe com a sua também, né? Então, vá à feira, ou então quando vá ao mercado, vá naquela parte que tem as verdurinhas, que tem as frutas, que tem as verduras, os legumes. Compre, tenha na sua geladeira. O primeiro passo para a gente conseguir cuidar do nosso processo de emagrecimento é planejar a nossa alimentação. É o passo número 1. Porque se você não planeja, se você não deixa lá as folhas lavadinhas para uma salada, os legumes já organizados só para você preparar, você pega o que é mais fácil. Você abre o seu miojo, você come aquele biscoito recheado na hora que dá fome, você faz aquele pratão de macarronada, né? E isso repercute no seu corpo. Exato. Então, o planejamento da alimentação, a gente tem em casa o que a gente necessita para o nosso corpo ficar bem, para que a gente se nutra, né? Isso é fundamental. E evita comprar as coisas que não são saudáveis. Então, evita comprar o miojo, evita comprar a bolacha recheada, evita. Diminua o máximo possível, né? A gente não toma esse cuidado quando a criança é pequena? Exato. Por que que a gente não cuida da gente? E fora que sim, você estava falando de miojo, aí tem, assim, esses dias eu estava vendo uma receita muito interessante, que é do miojo natural, onde você pega aquele miojo cabelinho de anjo e coloca um tempero natural ali, e ele fica muito parecido com o miojo. É uma adaptação, né? Ah, não posso comer biscoito recheado, mas eu posso pegar uma receita de uma massa mais funcional, com uma farinha mais saudável, e fazer um biscoito, né? E aí ainda aproveita e estimula as crianças a comerem também, que vira uma brincadeira. Faz junto com as crianças. Tem muita receita bacana, né? Que são saudáveis. Exato. Né? E aí vira uma forma divertida de comer e você também aprende a se educar, né? É porque a gente pensa muito na educação, da forma de ser bem educado, de não chorar, de não sentir, mas a gente esquece que a alimentação também faz parte da educação, né? Essa questão de experimentar os sabores, de entender que alimento faz bem, qual faz mal, explicar qual é a importância desse alimento. Verdade. E tudo isso é bacana. Dá para a mãe estar fazendo com o filho. Mas fazer sempre de uma forma lúdica. Tá? Exato, A gente tem que deixar um pouco de lado essa questão da obrigação. Senão vira dever. Aí é mais uma coisa que a mãe acha que ela deve fazer. Ah, então eu devo estar fazendo isso com meu filho? Não, não é você não deve. Né? Não é por obrigação. Você deve sim cuidar dele quando ele está doente. Você deve sim levá-lo no médico. Essas coisas você deve, né? Mas as outras coisas têm que ser feitas por puro prazer, porque é gostoso para vocês, para ter uma relação saudável com o filho. Então, né? E acaba descobrindo coisas que tem em comum, né? A gente pensa tantas coisas que a gente tem diferente com o filho, com as coisas que a gente gosta, que não gosta de fazer, e acaba não tentando descobrir o que que vocês têm em comum, o que que vocês gostam de fazer junto. verdade, tem muita coisa. Vou mandar uma foto aqui. Ah, não tem como mandar foto, minha querida. Mas você pode, deixa eu ver. Queria mandar uma foto aqui, mas não consigo. Seria uma mostra de como vó, vemos, nós vivemos nossa alimentação. Mas você pode, como que pode fazer? Pode Pode colocar mandar no no, seu Insta e marcar a gente. isso pode marcar no Insta e marcar a gente. Marcar a gente vai lá e vê, tá E quem bom? sabe nos grupos, né? Aí porque o grupo terapêutico ele é bom por isso, porque vocês trocam experiências, né? Vão chegar lá, olha, deu certo comigo isso foi legal, olha, não tenta isso não é legal. E aí não é só com o terapeuta, né? É com as pessoas do grupo, acaba cada um se ajudando, trocando figurinha, mostrando, olha, essa foto aqui é o que a gente se alimenta. Então é muito legal essa parte também. Então, fala do seu grupo terapêutico, fala do seu trabalho. Pronto, né? Eu trabalhei 12 anos no CAPS AD.
E lá a gente fazia grupos terapêuticos para dependente químico. E aí, com a demanda do trabalho, eu acabei saindo do CAPS para ir trabalhar no meu consultório. Né? Graças a Deus, a demanda está vindo muita avaliação, amém, Senhor. Mas aí acaba que também eu estava vendo e percebendo que as mães, né, acaba dificultando quando a mãe é ansiosa e o filho acaba também sendo um sintoma disso. Né? Uma criança já chegou e falou assim, mas tia, minha mãe, eu trabalhando, né, psicoeducação e as habilidades com a criança, e a criança falou assim, mas tia, minha mãe faz isso, né? E aí eu percebi que a melhor forma de cuidar dos meus pequenos é cuidar das mães do pequeno, né? Eu já faço isso através da orientação aos pais, mas é uma vez por mês. Então eu pensei assim, por que não fazer um grupo com elas? Onde elas ali estão, não para ser julgadas, que estão fazendo errado, que estão fazendo isso, não. Eu quero um grupo que cuide delas. Porque eu sei que com elas se cuidando, os filhos vão aprender a se cuidar também. Com elas regulando as emoções, os filhos vão aprender a regular as emoções deles também. Vai ser uma consequência, né? Mas a mãe tem que aprender a se priorizar. Porque ela fazendo isso, ela estimula não só a autoestima dela, como a autoestima dos filhos, né? A autoestima do lar dela. Porque às vezes a gente se responsabiliza muito pelo bem-estar do outro, mas acaba não se responsabilizando pelo nosso próprio bem-estar. E é essa a ideia do grupo, né? Trabalhar com essa psicoeducação com essas mães. Bacana. E como que faz para poder participar do seu grupo? Bom, primeiro a gente está com a lista de transmissão, né? Mas agora em agosto, porque eu pensei em lançar em julho, mas eu teve dois problemas. Férias. Quando a gente fala de férias, a gente fala sobrecarga para as mães. Então ia ser um pouquinho difícil para tirar as mães estão viajando, as mães estão sobrecarregadas em casa. Então eu pensei assim, e festival de inverno em Garanhuns, né? Aqui tudo vamos fazer depois do festival. E aí eu vou lançar esse grupo em agosto. Né? A gente vai fazer o lançamento desse grupo em agosto. E, lógico, estou contando com a sua participação para os bônus que eu pretendo dar para as minhas mães. Com certeza, eu estou preparando um e-book, né? Dando dicas muito bacanas sobre emagrecimento. Esse e-book, né, vai ser em especial para o seu grupo, tá, Ruth? Muito obrigada. Mas você também tem um grupo, não é isso? Isso, eu também tenho um grupo de emagrecimento, chama Mente, Corpo em Equilíbrio, onde eu vou trabalhar, né, com ansiedade no emagrecimento, como tá lidando com isso, estratégias para poder estar lidando, vou estar ajudando quem sofre com o efeito sanfona, porque muitas vezes as pessoas até conseguem emagrecer, mas é muito difícil manter o peso, né? Então elas emagrecem, engordam e ficam daquele jeito que desesperadas, né? Porque já tentaram de todas as formas e não conseguem um resultado bacana. E esse grupo também já fiz o lançamento, e em breve, só estou esperando algumas pessoas voltarem de férias para a gente já poder começar, né? Quem tiver interesse, vai ser vou fazer um grupo de 4 encontros, a princípio, vai ser à noite, e durante o mês, né? Mas também vou entrar com alguns bônus que eu acho que vai se estender um pouquinho mais. Vai ser um grupo muito bacana, porque é o momento em que as pessoas compartilham as suas dificuldades e juntas a gente consegue estar buscando estratégias, desenvolvendo habilidades, formas para poder lidar com aquilo. Então é sensacional. E a gente aprende não só com o terapeuta falando, né? A gente aprende também com um exemplo, né, do que está dando certo, do que está dando certo, né? Se o outro consegue, eu também consigo. Às vezes no grupo a gente tem essa sensação que não está sozinho, não estou lutando sozinha, né? Tem outras mães, tem outras mulheres, tem outras pessoas com o mesmo objetivo. E isso é muito bom, Ruth, porque dá essa sensação de acolhimento e de pertencimento, né? Eu vejo que eu não estou sozinha nessa luta. Porque a gente está numa sociedade, infelizmente, que julga muito, né? Por quê?
é muito mais fácil. Eu estava vendo no Insta um cara falando assim, que o que eles julgam é uma projeção do que eles sentem deles mesmos. Então, para me dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, é mais fácil dizer que você é, né? É uma projeção. E às vezes a gente pega isso muito pro pessoal. A gente pega esse julgamento pro pessoal, porque a gente já está se sentindo debilitado, a gente não está alimentando os pilares, a gente não está cuidando de si. Então, a gente acaba se vendo através do olhar do outro. Né? Lembrando que o olhar do outro também está distorcido. Porque ele passa o quê? Quanto tempo com você? 1 hora, 2 horas, te encontra na rua, ou vê uma cena que você está debilitada, ele não está com você o tempo todo. Né? Então, muito fácil dizer que você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, mas que não está carregando a sua cruz, não está carregando suas tarefas do dia a dia. E aí o grupo, realmente, eu penso para esse espaço acolhedor, né? Inclusive, uma das regras do grupo é não julgar o outro. Se você não tem algo positivo para falar, né? Ou uma crítica construtiva, então você fica com a sua opinião. Mas se você tem a acrescentar a vida do outro, se você tem como ajudar a vida do outro, né? O outro também vai te ajudar. Então é isso aí, pessoal. Ruth, foi maravilhoso fazer essa live com você. Eu adorei, eu quero te agradecer, tá? E muito obrigada a todas as pessoas que estiveram presentes, tá bom? Eu agradeço muito, né? Torço muito para que o seu grupo dê certo, para que você caminhe cada vez mais longe, né? E que a gente possa fazer outras lives juntas. Achei um assunto muito interessante. Além dos bônus que a gente pode trocar, né? Os nossos Com certeza, faremos. É um tema muito interessante e teve muita gente aqui. Tá bom? Então, muito obrigada, obrigada gente. a todos. Foi maravilhoso esse momento. Tá certo? Até mais. E estou esperando você em Garanhuns, viu? Ah, pode deixar aí você em São Paulo quando você vier para cá. Pode deixar. Tá bom? Então, até Tá mais, bom. gente. Muito Tchau, obrigada. tchau. Até a próxima. Tchau. Até.